Ainda ontem, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspendeu os efeitos da medida provisória editada pelo governo e restaurou as regras do Marco Civil da Internet, que valiam antes da edição da MP. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre esse assunto, minimizou o impacto de notícias falsas que circulam na internet. Fake news faz parte da nossa vida. Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Se não contasse, a noite não ia acabar bem. Eu nunca menti para a dona Michele. Se for levar em conta o que se fala do presidente nas mídias sociais, eu duvido quem apanha mais do que eu. Mas em nenhum momento eu recorri ao judiciário para tentar reparar isso, porque eu entendo também que o fake news é quase como um apelido. Se botar um apelido agora no Queiroga e ele ficar chateado, vai pegar o apelido. Cai por si só. Não precisamos de regular isso aí. Deixemos o povo à vontade. Para o âncora do programa Ué da Coisa, Reinaldo Azevedo, Rodrigo Pacheco fez bem ao devolver a medida provisória. Flagrantemente inconstitucional. Parabéns ao Pacheco por mais essa ação, botando limites ao ogro do Planalto. Ou as fake news, para usar então no plural, são manifestações criminosas e incidem em vários aspectos do Código Penal e da legislação eleitoral. Crimes que estão ali, devidamente previstos. A questão das notícias falsas, as fake news, e são essas notícias que não guardam nenhuma relação com a verdade, é que elas não são tão inofensivas assim, quanto diz o presidente, quando você conta lá uma mentirinha para a namorada. Não, pelo contrário, como a gente já viu em vários episódios, eu vou citar aqui alguns de cabeça, ela atenta contra a integridade e a vida das pessoas. A fake news, ao se disseminar numa velocidade muito mais rápida, inclusive, do que notícias verdadeiras, tem um poder devastador, sim, na sociedade. Já tivemos o episódio no Guarujá, litoral de São Paulo, de uma mulher que foi linchada porque ela foi confundida com uma outra pessoa, agressora de crianças ou algo do tipo. Ela morreu. Ela apanhou na rua por causa de uma fake news, de uma notícia falsa que circulou no WhatsApp. E ela foi agredida, brutalmente agredida. Estou falando de uma agressão física. As agressões todas morais, psicológicas, né? A gente está falando de gente que deixou de se vacinar, por exemplo, por causa de notícias falsas, de todo tipo, de toda ordem. Vacina provoca câncer, vacina provoca Alzheimer. N notícias desse tipo que circularam. E tem essa dificuldade mesmo, são vários os estudos. Eu estava lendo um estudo do MIT, o Instituto de Massachusetts, mostrando o seguinte, esse recorte aqui foi de 2018, quando houve muitos estudos, inclusive, a respeito da divulgação e a propagação de notícias falsas. Em 2018, esse estudo mostrou que 126 mil notícias diferentes, estudou 126 mil notícias diferentes, e ele chegou à conclusão que as chances de uma informação falsa ser repassada é 70% maior do que uma notícia verdadeira. Houve, inclusive, ali uma investigação psicológica de por que isso aconteceria. Tem a ver com curiosidade humana, tem a ver com ineditismo, tem a ver com estranhamento, tem uma série de coisas. Mas esse dado é muito assustador, de que circula numa velocidade muito maior, de que as pessoas têm uma tendência a propagar essas notícias com uma frequência muito maior do que as notícias verdadeiras. Tem outros dados nessa mesma pesquisa do MIT que mostram exatamente essa velocidade brutal com que essas notícias acabam se propagando, com alcance muito grande, por causa da tal da horizontalização da produção de conteúdo, né? Deixou de ser uma primazia dos veículos de comunicação, os tradicionais, e tudo bem, que bom que haja uma produção de conteúdo muito mais rica, mas é preceito dos grandes veículos e tradicionais a checagem de informações, a verificação de informações, é compromisso desses veículos, algo que não pode ser exigido e nem é de qualquer outro produtor de conteúdo e que, portanto, sai por aí produzindo notícias falsas e que circulam e podem, sim, ser devastadoras. Estou falando desse caso aqui da mulher do Guarujá, estava lendo um outro caso das notícias falsas que circularam em 2018 sobre os casos de sarampo. Fake news que circularam, explodiu o número de casos de sarampo no Brasil porque as pessoas acreditaram naquelas informações. Então, veja, esses conteúdos falsos, eles não são tão inofensivos assim quanto a gente pensa. Muito pelo contrário,
eles precisam ser combatidos. Sheila, parece outro idioma que você está falando, quando vem isso na sequência dessa fala do presidente da República. Porque o Reinaldo Azevedo, na coluna de um pouco mais cedo, estava, para além de tudo isso, né, da falta de qualquer tipo de embasamento nessa MP que foi encaminhada para o Congresso Nacional, em constitucionalidade, o presidente, quando ele fala e ele faz essa analogia de mentir para a namorada, é de um caráter tão machista, de uma misoginia, e aí pode ter ouvinte, e sobretudo não, normalmente os homens falam, ai, mimimi, né, vocês ficam de mimimi, não é assim não, veste aqui o meu sapato, né, se coloca nessa posição de sempre ser colocada como, ai, a bobinha que é enganada pra noite terminar bem. O que é isso? O que você está sugerindo? Essa fala, ela mostra, e aí vou colocar mais um item naquela listinha que na semana passada a gente fez, é um presidente que não sabe fazer nada, não sabe trabalhar, não sabe lidar com política pública, ou não demonstra fazer, e hoje demonstrou ter uma envergadura moral, de caráter e de inteligência mais ínfima. Porque dizer uma coisa como essa, na frente de uma plateia toda, e depois dizer, ah, não, nunca menti pra Michelle. Que é isso, gente? Olha, Sheila, eu não aguento mais dizer que eu não aguento mais e continuar aguentando. Olha, a gente tenta não passar pelas falas do presidente da República, mas é inadmissível que um presidente da República haja de uma forma como essa. E mais, para disfarçar e colocar talvez mais uma cortina de fumaça sobre uma decisão que é a seguinte: as redes sociais são empresas privadas, né? Elas são controladas por empresas privadas que têm os seus interesses. E a gente fala sobre isso aqui sempre. A iniciativa privada tem os seus interesses. É legítimo que as empresas tenham esses interesses, obviamente, claro que dentro da Constituição, dentro das nossas regras e tudo mais. O Estado determinar o que essas empresas podem ou não fazer, isso está alinhado com o que defende o presidente da República? Liberdade, né, individualidade, liberalismo econômico e de mercado? Parece que não. Parece incongruente o que ele defende quando ele apresenta uma medida provisória como essa. Então, olha, desculpa pelo desabafo, vamos virar a página por aqui para seguir com outros assuntos, mas a listinha está crescendo, tá?